Transporte coletivo pode parar na próxima segunda-feira. Atraso no pagamento do 13º é a causa da possível paralisação dos motoristas. Zona Azul retorna dia 21 no centro com novo aplicativo. VCEAM recebe pedido de aposentadoria do conselheiro Josué Filho. Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas registra mais 988 casos de Covid-19. Libertadores da América. Santos humilha o Grêmio e aplica sonora goleada. O São Paulo vence o Atlético Mineiro e aumenta a diferença para o segundo colocado. Procuradores reagem a projeto na Câmara que blinda escritório de advocacia. Vacinação no Brasil contra a Covid-19 pode começar em fevereiro. Gripe aviária se espalha por diversas regiões no Japão. Novo confinamento. A Alemanha bate recorde de mortos por coronavírus. Empresário da área de marmoraria é executado dentro de seu estabelecimento no Nova Cidade. Acerto de contas. Homem é executado no Zumbi dos Palmares. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5h47 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens, prevê o Instituto Climatempo para hoje. De acordo com o Instituto, é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros hoje. E amanhece com temperatura na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 32 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 87%. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro. E esta é a edição de número 85.028 do Jornal da Manhã. Dia de São Lázaro de Betânia. Também é o dia do pastor presbiteriano do Brasil, dia do engenheiro de produção e o Dia Internacional contra a Violência contra as prostitutas. Já se passaram 352 dias do ano e faltam agora 14 para terminar 2020. 13 centímetros foi quanto subiram as águas do Rio Negro nas últimas 24 horas. A cota em relação ao mar está agora em 19 metros e 28 centímetros. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Os Estados Unidos compravam a Flórida da Espanha em 1819. Nascia em 1905 o escritor Érico Veríssimo. Futebol, Botafogo se sagrava campeão brasileiro ao empatar 1-1 com Santos em 1995. Agora 5h48 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Eduardo, bom dia. Bom dia, Itamar Jardino, e bom dia você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às primeiras notícias do dia. Os elementos visuais que marcam a memória, a paisagem urbana e a identidade presente nas principais vias dos municípios da região metropolitana de Manaus podem ser conferidos no álbum digital Iconografias Urbanas. O livro, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPIAM, traz o mapeamento dos principais elementos visuais encontrados nos municípios de Careiro, Iranduba, Manacapuru, Manaus e Rio Preto da Eva, como monumentos, construções, elementos naturais, comunicação visual, percurso, dentre outros. O projeto Iconografias Urbanas é alicerçado na construção de um vocabulário normativo, ou seja, um conjunto de termos, conceitos, categorias e palavras-chave relacionados ao levantamento, classificação, estudo e análise das visualidades urbanas capazes de levar à reflexão e compreensão dos aspectos da construção de identidades culturais na região metropolitana de Manaus. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, firmaram termo de cooperação técnica que visa o fortalecimento da agricultura familiar, da sociobiodiversidade e do agronegócio através da assistência técnica aos produtores familiares. A assinatura do termo aconteceu na sede da CONAB, localizada na Avenida Ministro Mário Andreasa, no Distrito Industrial. De acordo com o diretor-presidente do IDAM, Valdenor Cardoso, todo o trabalho será realizado de forma integrada com os órgãos que compõem o sistema CEPROR. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, CETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, divulga 29 vagas de emprego para esta quinta-feira. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail atendimentosinean@gmail.com. As vagas são para operador de máquina sacoleira, operador de máquina extrusora,
operador de máquina refiladeira, auxiliar de cozinha, inspetor de qualidade, auxiliar de limpeza, vendedor ou vendedora PCD, auxiliar de produção e auxiliar administrativo. Manaus, 5h51. O prefeito Arthur Virgílio Neto entregou na manhã de ontem cartões do programa Nossa Merenda na Escola Municipal Sérgio Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul. São 132 mil cartões creditados, com valor de R$150 e de maneira simbólica, 5 pais ou responsáveis receberão benefício das mãos do prefeito. Ainda pela manhã, o prefeito, acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elizabeth Baleico Ribeiro, inaugurou o Mercado Municipal Walter Raiol, localizado no bairro de Cachoeirinha, após completa revitalização. O espaço também recebeu acessibilidade e paisagismo. A secretária municipal de Educação da Prefeitura de Manaus, Kátia Helena Schweikart, venceu o Prêmio Espírito Público 2020 Gestoras do Brasil na categoria Educação. A premiação é considerada o maior evento de reconhecimento de pessoas que transformam o setor público brasileiro. O prefeito Arthur Neto destacou que a conquista coroa todo um trabalho desenvolvido ao longo da sua gestão e que colocou a cidade entre as melhores no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O Sistema Zona Azul lança seu novo aplicativo para estacionamento rotativo em Manaus, ampliando funcionalidades e trazendo uma série de melhorias. As inovações marcam a retomada do serviço no centro de Manaus, prevista para 21 de dezembro, a próxima segunda-feira. No Conjunto Vieira Alves, o serviço permanece suspenso. O aplicativo tem novo nome, Zona Azul de Manaus, e foi otimizado para oferecer mais facilidade de navegação, transparência e inovações no cadastro e no pagamento. Será muito mais ágil fazer todo o processo de estacionamento com o nosso app. O governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, realizou a entrega de equipamentos médicos e materiais permanentes para o abrigo Moacir Alves, na sede da instituição, na rua Professora Leia Alencar, 1014, bairro do Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. Por meio do fomento, o abrigo Moacir Alves recebeu equipamentos que incluem uma emissão otoacústica, um potencial evocado auditivo de tronco encefálico, um audiômetro de 2 canais, um imitação profundo frequencial, nome comprido, 2 sistemas de campo livre, um ganho de inserção, equipamento de verificação eletroacústica, uma cabine audiométrica, um foco frontal e aparelhos de pilates. 5h54 em Manaus. Como parte das ações do programa Saúde Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio do projeto Educação Permanente em Saúde e Humanização em Movimento, realizou até ontem a oficina de fortalecimento e ampliação de núcleos de educação permanente em saúde e humanização no município de Tefé. A oficina contou com a participação de representantes de todos os municípios que compõem a regional do Triângulo, Alvarães, Marã, Uarini, Juruá, Japurá, além de Tefé. O governo do Amazonas concluiu mais uma obra na sede do município de Novo Airão. Trata-se da obra de revitalização da Praça Municipal Luiz Jorge Silva, situada no centro do município, fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura local e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA. Essa é mais uma obra entregue pelo governo do Amazonas em 2020 aos moradores de Novo Airão. Em agosto, o município foi beneficiado com a conclusão do sistema viário, que contou com a realização de serviços de terraplenagem e um recapeamento em 28,80 quilômetros de vias, totalizando 69 ruas reconstruídas, além da implantação de meio-fio e sarjeta em 10,6 quilômetros de ruas. E atenção! O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano e Rodoviário de Manaus, região metropolitana, emitiu uma nota na tarde de ontem, confirmando que haverá uma paralisação na próxima segunda-feira, dia 21, devido ao atraso no pagamento do 13º salário. Na manhã da última terça-feira, os rodoviários fizeram uma breve paralisação para reivindicar o pagamento, que está atrasado desde o último dia 7 de dezembro. A Prefeitura de Manaus informou que está atuando para solucionar o problema e que já reuniu com empresários e trabalhadores do sistema do transporte coletivo de Manaus para amenizar os impactos da paralisação
à população. Manaus 5:55. O governo do Amazonas realizou até ontem o pagamento da segunda parcela do 13º salário para mais de 90 mil servidores de órgãos e autarquias em todo o estado. Com o pagamento do benefício e dos salários referentes a novembro, mais a antecipação do salário de dezembro, nos dias 28 e 29, o governo estadual irá injetar cerca de 1,2 bilhão de reais na economia neste fim de ano. O pagamento da última parcela do 13º salário representa o compromisso do governo com os profissionais atuantes na esfera estadual. Anteriormente, o governo do estado já havia antecipado o valor equivalente à primeira parcela para os dias 25 e 26 de junho, em virtude da pandemia do novo coronavírus. A campanha de negociação de dívidas Zero Dívida da Águas de Manaus entra nos seus últimos dias. Todos os atendimentos acontecem na modalidade virtual e call center, com equipes treinadas e reforçadas pela empresa especialmente para o período da campanha, que vai até o próximo domingo, dia 20. Os canais da empresa podem ser acessados 24 horas por dia. 4 meses antes de completar 75 anos, o ex-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, conselheiro Josué Filho, deu entrada no pedido de aposentadoria compulsória das atividades na Corte de Contas em razão da idade, a contar de 5 de abril de 2021. O pedido foi tornado público pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Melo, durante a pauta da 42ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, 35ª sessão virtual, nesta quarta-feira. De acordo com o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os membros dos tribunais de contas serão aposentados compulsoriamente aos 75 anos de idade. No entanto, no pedido, o conselheiro Josué Filho ressaltou que, por motivo de cunho pessoal, quer que a aposentadoria compulsória seja datada a partir de 4 de abril do ano que vem. O TCAM fará a comunicação oficial à Assembleia Legislativa do Estado e ao governo do Amazonas a respeito da vacância do cargo. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto do Patriota, foi eleito para ser o indicado do Legislativo nesta quarta-feira para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A eleição de Josué foi unânime, assim como a sua eleição para presidente da Casa para o biênio 2019-2020, quando o deputado recebeu o apoio dos deputados, à época, novatos e também dos mais experientes. Josué disse que ficou muito feliz com a confiança dos colegas e destacou que é a primeira vez que o parlamento indica alguém para a vaga no TCE. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou na tarde desta quarta-feira o projeto de lei orçamentária anual no valor de 19 bilhões de reais para o exercício de 2021. Dentro da PILOA, que chegou à Assembleia por meio da mensagem governamental número 113/2020, foram aprovadas 4 emendas coletivas que totalizaram mais de 830 milhões a serem usados para a aquisição de vacinas contra a Covid-19, reformas e instalações de novas sedes do Ministério Público do Estado no interior, além de recursos para os profissionais das Polícias Civil e Militar e Corpos de Bombeiro Militar. As áreas Educação, Saúde e Segurança Pública receberão a maior parte do orçamento do Estado em 2021, o que destaca o compromisso do governo com as áreas prioritárias. Juntas receberão aproximadamente 7,9 bilhões de reais no próximo ano, dos 19 bilhões da receita líquida prevista na Lei Orçamentária Anual, a LOA, aprovada nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Estado. O relator da LOA 2021, deputado estadual Saulo Fernando, destacou que o equilíbrio nas contas estaduais conseguido pelo governo mesmo diante da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus projeta bom volume de recursos nas áreas essenciais do novo ano. Os 2,865 bilhões de reais do orçamento da educação respondem por 25% da receita resultante de impostos que o governo prevê arrecadar em 2021. O percentual atende ao que é exigido pela Constituição Federal para a área. Ainda na educação, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, contará com 449,7 milhões de reais destinados aos programas e ações vinculados ao ensino superior. Dos 2,688 bilhões da área de saúde, 2,203 bilhões são originários de fonte própria do Tesouro Estadual. Esses valores excedem a 830,1 bilhões de reais o limite mínimo constitucional exigido. Agora 6h07 em Manaus. O Jornal da Manhã vai até Urucaná, de onde fala Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, da 27ª Zona Eleitoral da comarca de Urucará e São Sebastião do Atumã, estará realizando nos dias 17 e 18 de dezembro, hoje e amanhã, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos e suplentes do pleito de 2020. Hoje, quinta-feira, o evento ocorrerá em São Sebastião do Atumã, iniciando às 16 horas. E na sexta-feira, dia 18 de dezembro, a cerimônia acontecerá aqui em Urucará. Com início às 18 horas, na quadra da Escola Estadual Bobina Mestrinho, e a pedido do juiz da comarca de Urucará e São Sebastião do Atumã, Dr. James Oliveira dos Santos, será obrigatório o uso de máscara. E em razão da pandemia, haverá limitação de convidados dos diplomados. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino Castro, pelas informações. 6:08 em Manaus. Nesta quarta-feira, o governo do estado, por meio do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM-AM, realizou o encerramento de perícia em produtos natalinos e apresentou o balanço da Operação Boas Festas com o objetivo de fiscalizar o comércio na zona metropolitana de Manaus. Ao todo, foram visitados 412 estabelecimentos localizados na capital e na região metropolitana de Manaus. Foram fiscalizados cerca de 41.685 produtos, dos quais 314 estavam sendo comercializados de maneira irregular. No total, 16 empresas foram notificadas. Durante a fiscalização foram verificados o peso, quantidade e qualidade dos produtos pré-medidos, como panetones, frutas cristalizadas, peru, chester e vinhos. Já na área de avaliação de conformidades foram fiscalizados brinquedos, bicicletas, luminárias e pisca-piscas. Mulheres no poder, igualdade, esforço e conquista feminina foram os destaques da solenidade de posse das novas dirigentes do TRT da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT 11, para o biênio 2020-2022. Em cerimônia híbrida realizada no plenário da sede do regional, na tarde de terça-feira, transmitida ao vivo pelo canal TRT 11 do YouTube, tomaram posse as desembargadoras Osmi da Conceição Dias Mendes como presidente do órgão, Solange Maria Santiago Moraes como vice-presidente e Márcia Nunes da Silva Bessa como corregedora regional. É a primeira vez que 3 mulheres passam a exercer os principais cargos de direção do órgão na mesma gestão. Mais de 240 mil alunos da rede municipal de ensino serão beneficiados com R$150 de vale alimentação em cartão magnético, referentes a 3 parcelas do Programa de Segurança Alimentar Nossa Merenda, mantido pela Prefeitura de Manaus. Nesta quarta-feira, o prefeito Arthur Vigílio Neto iniciou a entrega dos cartões simbolicamente a representantes de 5 alunos da Escola Municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul. O programa totaliza R$41 milhões. A Secretaria de Estado de Saúde enviou para os municípios do interior do estado 982 aparelhos de oxímetros doados pelo programa Todos pela Saúde. As doações fazem parte da campanha Alertar, realizada pelo Instituto Stater e pela Sociedade Brasileira de Infectologia, que trabalha a conscientização da importância do monitoramento dos níveis de oxigênio entre os pacientes internados nas unidades de saúde, em especial aqueles diagnosticados com Covid-19. Em Brasília, Wilson Lima firma convênio para ampliação da oferta de consultas e cirurgias no Hospital Getúlio Vargas. O governador também se reuniu com o ministro da Saúde e sugeriu um prazo mais curto para a distribuição dos lotes da vacina no Amazonas. Quem tem os destaques é o repórter J. Rai. O governador Wilson Lima assinou ontem em Brasília o termo de convênio de contratualização com a empresa brasileira de serviços hospitalares para ampliação da oferta de consultas ambulatoriais e cirurgias no Hospital Universitário Getúlio Vargas. O convênio vai auxiliar na redução de filas de consultas, exames e cirurgias eletivas da rede estadual, além da ocupação dos 3 principais hospitais e prontos socorros da capital. Então, a partir desse contrato que foi construído aqui com a EBSE e também com o superintendente do HUGV, consultas, procedimentos cirúrgicos estarão disponíveis no nosso sistema de regulação e o Estado podendo regular até 75%. E por outro lado, a gente tem possibilidade de ampliar a nossa oferta de serviço na área de saúde. E aí a gente vislumbra algumas possibilidades de retomada de alguns serviços, como transplante de rins, que não acontece
acontece desde 2007, transplante de córneas e outras especialidades que estão disponíveis nessa unidade de saúde. Durante a sua estada na capital federal no dia de ontem, o governador Wilson Lima também se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e ressaltou que é necessária a implementação de um plano de distribuição de lotes das vacinas contra a Covid-19 com prazo mais curto para o Amazonas, devido à logística territorial do estado ser mais complexa. Para que a entrega ao estado do Amazonas seja feita de uma vez só ou no máximo em 2 lotes, para que a gente possa fazer essa logística da vacinação tanto da primeira quanto da segunda dose em 2 únicas viagens, porque se forem mais lotes, 4 lotes, 8 lotes, a gente vai perder um tempo muito grande, uma vez que em algumas comunidades onde estão grupos prioritários como indígenas e até profissionais da saúde, a gente chega a levar 20, 30 dias para a equipe chegar lá com esse produto, porque na maioria das localidades o deslocamento será feito de barco. O plano prevê 4 grupos prioritários que somam 50 milhões de pessoas, o que vai demandar 108,3 milhões de doses de vacina, já incluindo 5% de perda, uma vez que cada pessoa deve tomar 2 doses com um intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda injeção. O governador Wilson Lima destacou que o governo do estado tem montado o plano de distribuição da vacina conforme os critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e que o estado já adquiriu mais de 1 milhão de unidades de seringas para serem utilizadas no plano de imunização no Amazonas. Nós já estamos fazendo a nossa montagem de logística no estado para garantir a distribuição para os municípios, sobretudo do interior. Nós saímos daqui muito satisfeitos porque há um compromisso do governo federal anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro de Estado de Saúde, de que as primeiras vacinas disponíveis serão compradas pelo governo federal e que esse não é um plano isolado, mas um plano nacional. 6h14 em Manaus. A Unidade Básica de Saúde Fluvial de Iranduba está realizando nesta semana a segunda viagem de atendimento à população ribeirinha do município. Na terça e na quarta-feira, a UBS Fluvial, que leva o nome do falecido agente comunitário de saúde Sadir Ramos, ficou ancorada na comunidade Jandira, região da Costa do Caldeirão. Hoje a unidade móvel está no Paraná do Chiborena e amanhã no Largo do Catalão. Para o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, a UBS Fluvial é uma das mais importantes conquistas da gestão dele, porque leva periodicamente os principais serviços de saúde ao homem do interior nas calhas dos rios Negro e Solimões. Vou terminar o meu mandato com o sentimento do dever cumprido, principalmente na área de saúde, que foi o setor em que o nosso governo mais investiu, afirmou Francisco Gomes. Manaus, 6h15. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição número 257, traz o registro de 988 novos casos de Covid-19, totalizando 188.918 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foram confirmados 10 óbitos por Covid-19, sendo 6 ocorridos no dia 15 de dezembro e 4 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.036 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira, foram registrados 7 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 22.492 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o que corresponde a 11,91% dos casos confirmados ativos. Agora 6h16 em Manaus. A seguir, empresário da área de marmoraria é executado dentro de seu estabelecimento no Nova Cidade. Acerto de contas, homem é executado no Zumbi dos Palmares. 24 horas Difusora FM. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h19 em Manaus. Polícia.
Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, que nesse momento está chuviscando em áreas isoladas da zona norte e leste da cidade. O tempo, Eduardo, aqui nessa área é muito nublado. Pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. O plantão foi considerado dos mais tranquilos durante toda a noite. Apenas um atendimento no pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa que deu entrada vítima de atropelamento. Uma pessoa também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Esse vítima de agressão física. Essa agressão aconteceu na área do bairro Cidade de Deus, onde 2 homens se desentenderam devido à briga no trânsito. Na verdade, era uma briga por causa de uma vaga de estacionamento. Os 2 acabaram se desentendendo e um foi agredir o outro, teve briga, um levou a pior e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um jovem tem 24 anos de idade e acabou sendo agredido. O agressor fugiu do local, mas a vítima anotou a placa do carro. De polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais um ônibus do transporte coletivo foi assaltado. Esse foi na noite de ontem. Um passageiro ficou ferido ao travar luta corporal. Foi pro pau, foi pra briga durante o assalto e acabou levando a pior. Esse assalto aconteceu na Avenida Daci Vargas, lá no bairro de Adrianópolis. E conforme a informação do motorista do coletivo, 5 homens entraram no ônibus e anunciaram o assalto. O passageiro foi reagir e acabou sendo ferido. Foi o ônibus da linha 678 e isso aconteceu na Avenida Daci Vargas. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Hamilton Cabral. Pega a chave, tá aí perto do Edson Melo, ele gosta de esconder a chave. Pega a chave da gaiola do passarinho da morte. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, o passarinho da morte esteve ontem no bairro Zumbi dos Palmares. É que houve um acerto de contas. Um homem foi barbaramente assassinado a tiros e o assassino, após matar a vítima, ainda soltou fogos. Ao lado do corpo foi deixado um bilhete dizendo que a vítima, o que morreu, era X9, ou seja, deixou uma facção para entrar na outra, e por isso ele teria morrido. E ele levou aí vários tiros pelo corpo e rapidamente passou dessa para pior. Carro-tuba do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. O empresário Daniel Gomes Bezerra, de 42 anos de idade, foi barbaramente executado na marmoraria de sua propriedade. Quase não sai marmoraria. Ele foi assassinado, Eduardo Silva, lá no Conjunto Nova Cidade, ali na área do Parque Eduardo Braga. De acordo com informações repassadas aí pela polícia, a tentativa de homicídio ocorreu quando ele estava dentro de seu estabelecimento. A tentativa, né, e também a execução. Não só tentou, como conseguiu matar a vítima. E ele morreu na frente da esposa, que ficou desesperada e teve que ser levada para um hospital. O bandido não levou absolutamente nada da marmoraria, nem tampouco da vítima, né? Ficou lá celular e demais pertences. O bandido, o assassino, chegou tão somente para executar a vítima, chegou tão somente para matar Daniel. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Eduardo Silva.
Obrigado, Peregrini. 6h24 em Manaus. A seguir, Santos humilha o Grêmio e aplica sonora goleada. O São Paulo vence o Atlético Mineiro e aumenta a diferença para o segundo colocado. Detalhes daqui a pouquinho. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h27 em Manaus. Esportes. Para não dizer que não falei das loterias, a Mega Sena Concurso 2328 acumulou em 52 milhões de reais para o próximo concurso a ser realizado no sábado. Vamos falar de esportes. A Fórmula 1 anunciou que o Autódromo José Carlos Pátio, Interlagos, em São Paulo, continuará a receber a etapa brasileira do Circuito Mundial até 2025. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a categoria informou que a prova passará a se chamar Grande Prêmio de São Paulo e que a edição do ano que vem está marcada para 14 de novembro, sendo a antepenúltima do calendário de 2021, que ainda será homologado pela Federação Internacional de Automobilismo. Bruno Henrique correu o risco de ser punido pela terceira comissão disciplinar do STJD por conta de um lance na partida entre Flamengo e Goiás em 13 de outubro pelo Brasileiro. Mas foi absolvido. O atacante rubro-negro havia se enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por praticar jogada violenta e podia sofrer punição de 1 a 6 jogos de suspensão. Eduardo Silva, o placar dos jogos desta quarta-feira. Começando pelo Campeonato Brasileiro. Jogaram Brasil de Pelotas e Botafogo ontem, também Guarani e Confiança, Chapecoense e Náutico. Na Copa do Nordeste, Atlético da Bahia e Botafogo da Paraíba. No Campeonato Brasileiro Série E, São Paulo 3, Atlético de Minas Gerais 0, Atlético de Goiás 2 e Fluminense 1. Na Copa Sul-Americana, Defensa e Justiça 1, Bahia 0, Coquimbo 0, Júnior Barranquilha 1. Copa Libertadores da América, Santos 4, Grêmio 1. Racing Clube 1 e Boca Júnior 0. Os jogos desta quinta-feira. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 18h15, Figueirense e América Mineiro. Às 21h30 jogam CRB e Paraná Clube. Na Copa Sul-Americana, às 19h15, Independiente e Lanús. Na Copa Libertadores da América, às 21h30 jogam Nacional do Uruguai e River Plate. 6h30 em Manaus. A FIFA anuncia o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2019-2020 nesta quinta-feira, em cerimônia virtual transmitida diretamente de sua sede em Zurique, na Suíça. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi são os finalistas da vez no The Best. Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Esses são os 3 finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo, The Best. A cerimônia virtual de entrega será realizada nesta quinta-feira, dia 17, com transmissão direto da sede da FIFA em Zurique, na Suíça. O uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, concorre ao prêmio Puskás do gol mais bonito. Seus adversários são compatriotas Luiz Soares, hoje no Atlético de Madrid, e o sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham. O brasileiro Alisson, do Liverpool, é um dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro, junto ao alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e do esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid. Manaus, 6h31. A seguir, procuradores reagem a projeto na Câmara que blinda escritório de advocacia. Vacinação no Brasil contra a Covid-19 pode começar em fevereiro. Gripe aviária se espalha por diversas regiões no Japão. Novo confinamento. A Alemanha bate recorde de mortos por coronavírus. Detalhes das últimas notícias do Jornal da Manhã. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h37. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira após o Banco Central dos Estados Unidos, sem surpresas, manter os juros perto de zero. A moeda norte-americana subiu 0,30% a R$5,1030. O Ibovespa fechou em alta de 1,47% a 117.857 pontos. É a maior pontuação desde 24 de janeiro, que foi de 118.376. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, anunciou nesta quarta-feira a
a extensão até 30 de setembro de 2021 de sua linha de swap cambial temporária. A decisão se aplica aos nove bancos centrais previamente listados na decisão de março de 2020, que criou o programa, incluindo o Banco Central do Brasil. A recessão causada pelos impactos da pandemia de Covid-19 deve fazer o produto interno bruto, o PIB brasileiro, recuar 5% neste ano, de acordo com as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. De acordo com o relatório econômico de 2020 sobre o Brasil, a entidade espera um crescimento de 2,6% em 2021 e de 2,2% em 2022. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, estima uma alta de 4% no produto interno bruto, PIB, em 2021. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A previsão da CNI para o PIB da indústria no próximo ano é de um crescimento de 4,4%. Os beneficiários nascidos no mês de maio terão o valor de R$300 depositado nesta quinta-feira pela Caixa Econômica Federal. A 9ª parcela do auxílio ficará disponível para compras e pagamentos online pelo aplicativo Caixa Tem. Para conseguir realizar todos os pagamentos ainda neste ano, o banco depositará o benefício até os domingos. Os beneficiários do programa emergencial do governo federal durante a pandemia da Covid-19 vão receber pagamentos na conta digital da Caixa Econômica Federal até o dia 29 deste mês de dezembro. Porém, quem nasceu entre janeiro e outubro terá o presente de Natal antecipado. O banco pagará para os nascidos em 7 meses diferentes até o feriado natalino. Agora 6h39 em Banal. O Banco Central informou nesta quarta-feira, por meio de nota, que as contas de telefone celular poderão ser pagas pelos brasileiros por meio do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos. O acordo será assinado pelo Banco Central e pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, o Sinditelebrasil. O preço médio do diesel nos postos de combustíveis do Brasil avançou 2,1% na primeira quinzena de dezembro, atingindo nível superior ao de momentos que antecederam o choque causado pela pandemia de Covid-19, disse a Ticketlog nesta quarta-feira. Segundo o índice de preços da companhia, o valor médio do diesel nos 15 primeiros dias do mês foi de R$3,825 por litro. Em março, quando os primeiros efeitos da crise sanitária e econômica começaram a ser sentidos, o combustível custava, em média, R$3,746 por litro. Manaus, 6h40. Logo após a Câmara dos Deputados aprovar o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2021 em votação rápida e simbólica, sem registro de votos do painel eletrônico, a proposta foi aprovada no Senado e agora segue para a sanção presidencial. A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. Na proposta consta a correção do salário mínimo para R$1.000,88 a partir de janeiro. Atualmente o salário mínimo é de R$1.045. O Tribunal Especial Misto que julga o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel convocou 27 testemunhas para prestar depoimento nesta quinta-feira. As testemunhas em prisão domiciliar ou em presídio poderão ser ouvidas por videoconferência. Entre as principais testemunhas chamadas estão Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, e que firmou delação premiada que implica Witzel em um esquema de corrupção na pasta. Mário Peixoto, empresário preso na Operação Tris-Idem e aponta como principal articulador do esquema durante o governo Witzel, e Helena Witzel, esposa do governador afastado. 6h42 em Manaus. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que isenta clubes de futebol do pagamento das parcelas do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. Pela proposta, a suspensão vale enquanto durar o estado de calamidade causado pela pandemia do novo coronavírus. O Senado aprovou por 55-1 o projeto de lei complementar que prevê um plano de ajuda fiscal a estados e municípios. O texto amplia de 6 para até 9 anos a permanência dos estados no regime de recuperação fiscal. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Na semana em que a Câmara dos Deputados se prepara para votar mudanças no regramento para atividades de advocacia, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e a Associação Nacional dos Procuradores da República se uniram para subscrever uma nota contra o projeto de lei pautado em regime de urgência no plenário. No documento tornado público nesta quarta-feira, as entidades argumentaram que os efeitos práticos da proposta de autoria do deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, seriam a blindagem de crimes cometidos por advogados. Carta branca para a prática de lavagem de dinheiro, algo jamais visto no Brasil ou no exterior, dizem as associações. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira a favor de medidas restritivas indiretas a fim de obrigar a população a se vacinar contra a Covid-19. Para o ministro, a vacinação obrigatória não significa a vacinação forçada da população. O governo de São Paulo confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no estado desde o início da pandemia. A paciente de 41 anos que mora em Fernandópolis, região de São José do Rio Preto, desenvolveu a doença em julho, com resultado positivo em exame laboratorial. Ela se curou e teve nova detecção em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico. Ambos os exames foram feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, de São José do Rio Preto. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a afirmar ontem que no Brasil a campanha de vacinação contra o novo coronavírus poderá começar em fevereiro de 2021, caso os laboratórios farmacêuticos, cujas vacinas estão em fase adiantada de produção, cumpram todas as etapas burocráticas até o fim deste ano. O Brasil superou nesta quarta-feira a marca de 7 milhões de casos de coronavírus, com o registro de um recorde diário de 70.574 novas infecções, que levou o total confirmado no país a 7.040.608, informou o Ministério da Saúde. O número desta quarta-feira supera o recorde anterior de 69.074 casos notificados em 29 de julho. Além disso, também foram contabilizadas 936 novas mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil nesta quarta-feira, com o total de vítimas fatais atingindo 183.735, ainda segundo o Ministério. Novos grupos prioritários e a previsão de utilização da Coronavac foram incluídos na versão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Na atualização do plano foram incluídos entre as prioridades da campanha de vacinação comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas, trabalhadores do transporte coletivo, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade. Além dos novos grupos, permanecem entre os prioritários trabalhadores da área de saúde, idosos acima de 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, professores do nível básico ao superior, profissionais de forças de segurança e salvamento, funcionário do sistema prisional. Segundo o governo, 49,6 milhões de pessoas serão vacinadas nas 3 primeiras etapas do plano. Ainda de acordo com o governo, a vacinação no Brasil deve ser concluída em 16 meses. 4 meses para vacinar todos os grupos prioritários e, em seguida, 12 meses para imunizar a população em geral. 6h46 em Manaus. O presidente francês Emmanuel Macron teve diagnóstico positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, segundo um comunicado do governo da França. O documento não cita se a primeira-dama Brigitte Macron também foi testada. Com 67 anos, ela faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Jean Castex, primeiro-ministro francês, também esteve em contato com o presidente e entrará em um isolamento voluntário por 7 dias. Segundo o Palácio Eliseu, ainda não se sabe como Macron contraiu a doença. No entanto, ele teve diversas atividades públicas nas últimas semanas. A Alemanha entrou nesta quarta-feira em um novo confinamento parcial que poderá durar mais do que o esperado diante da preocupante propagação da pandemia de Covid-19 e da explosão do número de mortos, que alcançou um nível recorde nas últimas 24 horas. Um total de 952 pessoas morreram nas últimas 24 horas. E o país também registrou 27.728 novos casos confirmados de Covid-19
segundo o Instituto de Vigilância Epidemiológica Robert Koch. O número de contágios se aproximou do recorde de quase 30 mil casos de sexta-feira passada. O recorde anterior de mortes em apenas um dia era 11 de dezembro, com quase 600 vítimas fatais. E o Japão tem sofrido o pior surto de gripe aviária já registrado no país, que se espalhou para novas fazendas nesta semana, com o vírus tendo sido encontrado em 1/4 das 47 áreas administrativas do país, conhecidas como prefeituras, o que levou autoridades a ordenar a abate de aves. Cerca de 32 mil aves foram abatidas e enterradas na cidade de Tsukumo, na prefeitura de Kochi, no sudeste do Japão, após a descoberta da gripe aviária em uma fazenda de produção de ovos, disse o Ministério da Agricultura do país nesta quarta-feira. Manaus, 6:48. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro, que estampa. Justiça determina novo lockdown em Búzios após aumento de casos de Covid às vésperas das festas de fim de ano. O que diz a Folha de São Paulo? São Paulo confirma o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus. É uma enfermeira de 41 anos. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. Lewandowski volta a favor de medidas para vacinação obrigatória contra a Covid. Vamos à capital federal com destaque do Correio Brasiliense. Congresso aprova projeto da LDO de 2021 com salário mínimo de R$1.088. Valor econômico. Bolsonaro muda o tom e agora diz que imunização é a melhor alternativa. Vamos até BH com destaque do jornal O Estado de Minas. Belo Horizonte tem maior ocupação de leitos de UTI desde agosto. No Recife, principal matéria de capa do Centenário, Jornal do Comércio. Rodoviários confirmam greve de ônibus no Grande Recife para a próxima terça-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Fortaleza ultrapassa Salvador e se torna a maior economia do Nordeste. E finalmente vamos até Porto Alegre com a principal matéria de capa do Jornal 0 Hora. Shopping de Porto Alegre é condenado a indenizar trabalhadora negra que teria sido orientada a desfazer penteado afro. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã. Começando pelo também Centenário, Jornal do Comércio. Manaus já é a 6ª potência econômica. Amazonas em tempo. Balanço. Arthur diz ter realizado a melhor gestão de Manaus. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5:45.